dia, Esther. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardinho. Tudo bem, Isa? Tudo, e você? Também. Aí. Só esperar uns 5 minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Então tem que ficar falando toda hora para ficar aceitando, tá bom? Ô, professor, maldade, nem terminei de tomar café, meu. Ah, nem ligo, David. Tô brincando. Bom dia, David, tudo bem? Bom dia. Bom, gente, eu vou esperar mais 2 minutinhos e eu começo, tá bom? 2 minutinhos só. Enquanto eu vou esperando o pessoal entrar aí, calma aí. Vamos ficar discutindo, galera, algumas coisinhas que... Porque, na verdade, tudo que vem acontecendo é basicamente... Calma aí. Basicamente, galera, relacionado ao corona, né? Os acontecimentos aí relacionados ao corona e tal. A gente... Mais uma fofoquinha aqui agora, tá? Não exatamente uma questão geopolítica. Não sei se vocês acompanharam ontem a entrevista que o Mandetta deu pro Fantástico, tá? Claramente, galera, o Mandetta tá forçando a barra ali para tentar expor, né, as contradições do governo Bolsonaro e tal. Ele deu uma entrevista falando que, na verdade, ele não entende muito bem porque o Bolsonaro faz aquelas coisas de sair, cumprimentar, tomar café na padaria e tal. E falou que precisa ter uma uniformidade nos discursos. É meio óbvio, assim, né? Mas falar o óbvio nesse momento, às vezes pode parecer até um pouco como se fosse uma espécie de perseguição contra o Bolsonaro. Tá bom? Bom, galera, é o seguinte, ó. Acho que já tem um número interessante aqui pra gente começar. A gente vai... Hoje, segunda-feira, né? Nossa aula de atualidades, beleza? Não é aula de geografia, é aula de atualidades. A gente vai... Eu vou tentar prorrogar com vocês, vou tentar colocar aqui para vocês os temas que eu preciso de menos interação, aí, digamos. Porque tem algumas aulas em que eu gostaria que vocês... Que a gente discutisse, né, alguns pontos sobre o sistema carcerário, sobre a questão da saúde no Brasil e tal. Eu queria a questão da violência, que eu queria discutir com vocês mais pessoalmente. Claro que dá para fazer pelo Zoom, mas acho que presencialmente ele fica bem melhor. E no segundo semestre, vamos torcer, né, vai acontecer, a gente vai ter, de novo, né, o cursinho presencial e tudo tal, aí acho que fica melhor para discutir esses temas, tá bom? Lembra que vocês podem participar a qualquer momento, tá? Não se sintam coagidos nem nada. A gente vai discutir na aula de hoje, então, a crise na Venezuela. É um tema importante, muito assim, porque aparece muito em vestibular, claro, e tem muita relação, galera, com as questões geopolíticas envolvidas.
Aliás, a gente vai finalizar essa semana no sábado essa nossa introdução em geografia, que eu estou mostrando para vocês a base do mundo, digamos assim, da Revolução Industrial, da Ordem da Guerra Fria e da Nova Ordem. E aí a gente vai começar uma geografia regional, começando pelos Estados Unidos e depois para a América do Sul. E aí, na América do Sul, na América Latina, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a questão da Venezuela, mas já tendo dado essa aula, eu me sinto um pouco mais seguro para a gente ir avançando um pouco mais no conteúdo, tá bom? Galera, o que acontece aqui, ó? Vamos pensar um negocinho. A Venezuela, assim como toda a América Latina, eu vou começar a entender essa crise da Venezuela a partir da década de 1990. Sabe por que da década de 1990? Porque na década de 1990, não sei se algum de vocês já escutou falar sobre isso, mas a América Latina, principalmente, ela ficou sobre a égide, sobre o comando de uma espécie de consenso, o chamado Consenso de Washington. Lembra que eu falo para vocês, né? Toda vez que tem conferência, protocolo, consenso, tenta ver aonde que esse negócio está sendo feito. Por exemplo, no caso, Consenso de Washington. Claramente, é um consenso feito nos Estados Unidos. Esse Consenso de Washington, ele foi criado por 3 grandes organizações. O FMI que foi criado, lembra na conferência de Bretton Woods? Lembra disso? Tá bom? O Banco Mundial, também criado na conferência de Bretton Woods. E eles, sempre eles, os norte-americanos. Tá? Qual que era a ideia? Calma aí. Qual que era a ideia? A ideia que a gente tinha, galera, uma América Latina. Eita, calma aí. A ideia que a gente tinha, uma América Latina com um Estado completamente forte. Eu vou tentar pegar o exemplo do Brasil, tá? Vou pensar no caso brasileiro, por exemplo. No caso brasileiro, que foi o final da década de 60 e começo da década de 70. Governo militar no poder. O governo militar, galera, altamente interventor na economia. É só você perceber, por exemplo, o que o governo militar fez no Brasil? Fez um monte de hidrelétrica, fez um monte de porco, roubou um pouquinho, né? Dívida externa, essas coisas e tal. Mas, em infraestruturas, os caras investiram demais na economia brasileira. Isso é fato. A gente vai ter, em 73, uma das piores crises da história do capitalismo, que é a crise do petróleo, e a década de 80 é conhecida como a década perdida para o Brasil. É a década da hiperinflação, é a década da crise política, da crise econômica, enfim, uma coisa assim, absurda do ponto de vista econômico. Beleza, professor? O que os Estados Unidos, o Banco Mundial e o FMI vai falar para os países subdesenvolvidos da América Latina? O Brasil. Vou dar um exemplo do Brasil aqui, mas para a Venezuela também serve, tá? O Brasil, sabe o que acontece? Sabe por que vocês estão passando por essa crise econômica muito grande? Porque vocês estão no momento em que o Estado está interferindo muito na economia do país. A culpa é do Estado. Essa intervenção muito grande do Estado. Então, o Consenso de Washington, ele vai ser, galera, o que a gente vai chamar de política neoliberal. É o neoliberalismo. É o neoliberalismo vindo, tá? Essa é a ideia do Consenso de Washington. O Consenso de Washington é como se fosse uma espécie de cartilha, um conjuntinho de regras que essas 3 organizações fizeram para ensinar os países subdesenvolvidos da América Latina como que eles deveriam atingir o desenvolvimento econômico. Todas políticas chamadas de políticas neoliberais. O que seria uma política neoliberal? Uma política neoliberal é uma política que defende o Estado mínimo. Vamos pensar em propostas, vai, que o Consenso de Washington passou para a gente, para os países da América Latina. Empresas estatais ou empresas privadas? Privadas. O Estado é um mau gestor. O Estado só enche o saco das pessoas. Então, ó, privatizações. Eu vou pegar o caso da Venezuela e associar o caso brasileiro. O Brasil, na década de 90, também seguiu o Consenso de Washington. Fizemos privatizações? Só muitas. O sistema de telefonia foi privatizado, o sistema de eletricidade foi privatizado, a Vale foi privatizada, a Petrobras foi parcialmente privatizada, tá?
Então, uma série de empresas foram privatizadas na década de 90 em nome desse consenso de Washington, dessa cartilha dos norte-americanos, do FMI e do Banco Mundial, ensinando os países a atingir o desenvolvimento econômico. Outra coisa aqui, ó. Aumento dos juros. Por que, professor, aumento dos juros? Porque isso vai fazer atrair mais investimentos estrangeiros. Lembra que a gente discutiu a aula passada? Quando você aumenta a taxa de juros, os investimentos no seu país, eles ficam mais atrativos. Então, vale mais a pena investir em bancos, etc. O Brasil aumenta os juros. Mas a Venezuela também, né? Mas isso aqui tem parte negativa? Tem. Vocês lembram qual que é a parte negativa de aumentar os juros? Isso aqui diminui muito o poder de consumo da população. Por quê? Porque como o crédito ele fica muito mais caro, as pessoas tendem a consumir menos. Isso freia o consumismo, tá bom? Outras medidas que foram tomadas. Medidas de abertura econômica. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil, por exemplo, na década de 80, ele fechou a economia dele. Tanto que as empresas nacionais, elas até começaram a perceber algum desenvolvimento econômico. Chega na década de 90, o Brasil não é que ele abre o seu mercado consumidor, ele escancara o seu mercado consumidor. Então, ele queda das barreiras alfandegárias, fim dos protecionismos. E aí, essa abertura econômica fez com que uma série de produtos entrassem no mercado brasileiro. As empresas brasileiras têm condição de concorrer com uma empresa americana com a taxa de juros baixa, com a barreira alfandegária baixíssima? Não tem. Então, uma série de empresas brasileiras também foram à falência nesse momento, tá bom? A gente pode falar, galera, também de corte de gastos públicos. Tudo. De maneira geral, a gente coloca aqui, galera, uma palavrinha da moda, que bem provavelmente pode aparecer no seu vestibular. O que a gente vai chamar de medidas de austeridade. Tá? Aqui, só o último tópico. A desregulamentação da economia. Todas essas aqui foram medidas do Consenso de Washington. Vocês podem perceber, galera, que são medidas encaradas como medidas liberais, medidas não intervencionistas, medidas de austeridade, que a gente pode chamar também de ajuste fiscal, corte de gastos públicos e aumento da arrecadação de impostos. Tá? Professor, deu certo o Consenso de Washington para a América Latina? Olha, eu diria para vocês que, principalmente assim na nossa sociedade, a gente não pode encarar tudo pelo lado ruim e nem tudo pelo lado bom. Tá? Eu diria assim que, economicamente, foi importante para o Brasil consolidar suas bases para ser um país mais atrativo para investimentos estrangeiros. Beleza. A gente modernizou a nossa economia, trouxe produtos do mundo estrangeiro, tudo tal. Beleza. Só que teve uma parte negativa bem significativa também. A parte negativa foi principalmente nas questões sociais. É lindo a gente falar em corte de gastos públicos, né, em medidas de austeridade em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, onde o Estado não tem uma importância tão significativa. Vamos falar, galera, de corte de gasto público em país que está no mapa da fome? Que era o Brasil nos anos 90? Que era a Venezuela nos anos 90? Vamos falar em corte de gastos públicos quando a gente tem um país onde a desigualdade social, o índice Gini, aquele índice que mede a desigualdade, é um dos maiores do mundo? É muito difícil você falar em propostas tão liberais, tão corte de gastos públicos em países socialmente tão carentes. Então, eu diria para vocês que o ponto positivo foram as questões econômicas, principalmente para uma elite, né? Principalmente para a Bolsa de Valores, etc. Mas, para a população de maneira geral, esse corte de gastos públicos representou muitos problemas sociais. Muitos. Isso foi a América Latina nos anos 90. Vamos tentar pensar no que acontece nos anos 2000? Nos anos 90, quem estava aqui no Brasil comandando? O Collor, depois veio o Itamar, FHC, anos 2000. Governo Lula, um governo de esquerda. Qual foi a sua proposta de governo? Eu vou combater o neoliberalismo. Na Argentina, nós tivemos a ascensão, por exemplo, do Néstor Kirchner e depois da Cristina Kirchner, um governo que prometia combater o neoliberalismo. Na Bolívia, Evo Morales. O Evo Morales prometia combater o neoliberalismo.
Na Venezuela, Hugo Chávez prometia combater o neoliberalismo. No Equador, o Rafael Correa prometia combater o neoliberalismo. No Uruguai, o Mujica prometia combater o neoliberalismo. Vocês percebem, galera, como que o neoliberalismo ele foi responsável por uma crise social na América Latina? Eu até vou colocar para vocês, no grupo do Vetor depois, o trecho de um documentário que eu acho super legal, para variar, né, do Milton Santos, que ele fala justamente sobre o ônus do neoliberalismo, sobre os problemas que o neoliberalismo deixou para a população em geral, que foram muitos, tá? Muitos mesmo. Tanto que os anos 2000 foram anos de ascensão da esquerda na América Latina, justamente para combater essas propostas neoliberais. Tudo bem? Quem quiser pode tirar um print. Alguém tem dúvida até aqui? Professor, Oi, pode falar. o que é FMI mesmo? FMI é o Fundo Monetário Internacional. É uma instituição que ela foi criada lá em 1944, na chamada Conferência de Bretton Woods, que ela desenvolve políticas econômicas. Na prática, o que a FMI faz de mais importante é emprestar dinheiro para países em situação de crise econômica. Mas empresta a troco de quê? Em troca da abertura da soberania. Então, por exemplo, o Brasil é um exemplo, acho que é até legal. Na década de 90, o Brasil ele pediu 3 vezes dinheiro emprestado para o FMI. 3 vezes. Percebe como isso é preocupante? Por quê? Porque quanto mais dinheiro a gente pede emprestado, mais a gente é obrigado a abrir mão da nossa soberania, e quem vai definir as políticas econômicas do nosso país é o FMI, é o Banco Mundial, são essas grandes organizações, que em maior parte são custeadas por quem? Pelos norte-americanos, que com certeza são os maiores credores do FMI. Tudo bem? Mas é como se fosse um banco assim, internacional que realiza empréstimos. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida, galera, até esse momento aqui? Professor, Pode falar. essa cartilha, ela era só sugestões, né? Tipo, não era nada obrigatório, tipo, era facultativo ou você tinha que seguir mesmo? Não, era facultativo, tá? Só que assim, a gente vive num mundo completamente globalizado, David. Países que não seguem recomendações internacionais tendem a perder a sua credibilidade nas agências de investimento, tendem a perder, assim, a confiabilidade. Então, os países hoje, tanto que a gente fala, né? Que hoje, os estados-nação, eles perdem muito poder. Por quê? Vamos pensar, o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro, galera, ele pode adotar as políticas que ele mesmo quer, assim? Muitas vezes não. Porque, o Bolsonaro, por exemplo, ele sempre foi um grande nacionalista. Ele, ao longo dos seus 20 anos no Congresso Nacional, ele sempre votou propostas contra privatizações, a favor de nacionalizações e tal. Só que hoje em dia, ele precisa agradar o mercado brasileiro, o mercado mundial, porque ele é o presidente e ele sabe que o Brasil precisa receber investimentos. Então, hoje ele tem uma proposta muito mais liberal. Percebe que quem está mandando exatamente no Brasil, quem está definindo as políticas econômicas, não é necessariamente o Bolsonaro, mas sim o próprio mercado internacional, que pressiona os países a adotarem medidas para receber investimentos. E não é criticar o Bolsonaro, a Dilma, o Lula, enfim, galera, claro que tem diferenças, né, pequenas diferenças de políticas econômicas, mas, em geral, quem define as políticas econômicas de cada país acaba sendo o mercado mundial, pelo menos para aqueles países mais abertos. Então, se o mercado quer que aumente os juros, aumenta os juros. Se o mercado quer que abaixe os juros, abaixa os juros. Quem define as políticas são os mercados mundiais. E teve algum país além de Cuba que recusou, quer dizer, que não seguiu essas recomendações? Da América Latina, a gente teve a Nicarágua também, que não seguiu, de maneira geral. Não, da América do Sul, a Colômbia, é que a Colômbia já era mais neoliberal. A Colômbia sempre foi um país mais de direita, apoiado pelos Estados Unidos e tal. Mas não, da América do Sul, da América Latina, praticamente todos. Tá, todos. Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Professor, Diga aí. é só uma dúvida, porque tipo, quando eu cheguei já tinha meio que começado. Antes dessa lousa, teve outra? Não. Não, né? Não teve. Essa aqui é a nossa primeira. Tá, e pera, só pra ver se eu entendi, porque eu tinha perdido o começo. O consenso de Washington, ele meio que, tipo, a partir dele que teve esse negócio que você linkou embaixo, Isso, porque exatamente. outros países tiveram. Vou até retomar, porque bastante gente entrou depois, né, do... O que foi o consenso de Washington? Foi uma espécie de recomendações que o FMI, o Banco Mundial e os Estados Unidos fizeram para os países da América Latina, ensinando eles como atingir o desenvolvimento econômico. Pelo menos na teoria, né? Eles achavam, ou pelo menos diziam que achavam que isso ia ajudar a atingir o desenvolvimento econômico, tá? Porque todos os países da América Latina, eles deram muito mal na década de 80.
consequência da crise do petróleo, de crise internacional. Pensa no Brasil. O Brasil, na década de 80, foi a década perdida. Mesma coisa para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile. O Chile tem uma história meio peculiar também, né? Com a ditadura e tal. Mas também, galera, os países da América Latina, em geral, eles adotaram essas políticas aqui. Beleza? Tá bom, professor, obrigada. Professor, desculpe Oi. de novo. Imagina, pode falar. O que são medidas de austeridade? Eu não entendi isso. Austeridade, essa palavrinha tá bem na moda, tá? Então eu recomendo que vocês saibam ela aqui, ó. Medidas de austeridade, grifa, faz um asterisco, qualquer coisa. O que é austeridade? Controle de gastos públicos. Por exemplo, o Brasil, hoje não por conta do coronavírus e tal, né? Mas as políticas do Bolsonaro, pelo menos no ano passado, elas se encaixavam como medidas de austeridade. Ou seja, vamos deixar o Brasil mais responsável do ponto de vista fiscal. Então a gente vai gastar menos e arrecadar mais. Essa é a ideia de medidas de austeridade. É medidas de controle de gastos públicos. Tá bom? Ok, valeu, professor. Imagina. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah, tá. Não tem nada no bate-papo. Então eu vou apagar essa louça, tá? Já tiraram o print, né? Beleza? Como a nossa aula é de Venezuela, o que acontece na Venezuela? A Venezuela é um país que ela tem praticamente toda a sua economia baseado na exportação de petróleo, galera. Convenhamos, tá? A Venezuela é um país hoje que tem a maior reserva de petróleo. Não é o maior produtor de petróleo. O maior produtor de petróleo acaba sendo os Estados Unidos, depois a Arábia Saudita e tal. Mas a maior reserva internacional é a reserva da Venezuela. A gente vai ter, então, o petróleo venezuelano sendo privatizado. As riquezas minerais da América Latina foram privatizadas na década de 90. E a população começou a perceber que o ônus social, os prejuízos sociais, eles ficaram muito grandes na década de 90. Em 1999, vai surgir um líder militar, presta atenção, líder militar, tá? Que vai tentar reerguer a Venezuela com políticas extremamente nacionalistas. Esse carinha se chamava Hugo Chávez. Hugo Chávez. Hugo Chávez, galera, ele tem uma origem militar. Da onde que esse cara surgiu? Esse Hugo Chávez. Na década de 90, com o governo neoliberal na Venezuela, ele tentou fazer um golpe de Estado. Sim, o Hugo Chávez foi preso por isso, aliás, tá? Ele tentou fazer um golpe de Estado com alguns setores de uma camada mais baixa do exército para tirar aquele governo neoliberal e colocar um governo mais intervencionista. O senhor deu certo? Não, ele foi preso. Mas ele ganhou fama. Ele ganhou fama como se fosse o cara que está tentando tirar a Venezuela das mãos do imperialismo norte-americano, da mão do imperialismo europeu, do imperialismo aí dos empresários. Então esse cara vai ganhar popularidade. Em 1999, ele vai eleger o poder. Hugo Chávez, ele vai ser o cara que vai ser responsável pela adoção do chamado bolivarianismo. O bolivarianismo, também chamado de o neossocialismo. Ou o socialismo do século XXI. O socialismo na América Latina, tá? Qual que é a ideia, pessoal, do bolivarianismo? O bolivarianismo, ele se remete, aliás, a Simão Bolívar, que eu acho que vocês não chegaram nessa parte da história ainda, tá? Mas Simão Bolívar, ele foi o responsável pela libertação das Américas. Tanto que a gente fala, a Copa Libertadores, por exemplo, né, para quem gosta de futebol, é uma homenagem ao Simão Bolívar, tá? Aliás, juro que já parei de falar de futebol rapidinho, tá? Uma das maiores incoerências que aconteceram, não sei se vocês lembram, teve uma final, foi no ano retrasado, se eu não me engano, entre Boca Juniors e River Plate, entre dois times argentinos. Aí teve uma briga, né? Aí a final acabou não acontecendo na Argentina. A final aconteceu aonde? Em Madrid. Ou seja, a gente teve a Copa Libertadores, que homenageia a independência das Américas frente às ex-colônias, Espanha e Portugal, sendo disputada na Espanha. É uma incoerência histórica e geopolítica muito grande. Mas enfim, tá voltando aqui, ó. O que seria esse bolivarianismo? Seria a ideia, realmente, de uma libertação. Uma nova libertação das Américas.
essa nova libertação das Américas, no sentido de um fim do imperialismo dos Estados Unidos e corte das políticas neoliberais. O Hugo Chávez, galera, ele vem contra tudo que era neoliberal e contra tudo que era relacionado ao imperialismo norte-americano. A Venezuela, até então, era um país muito parceiro dos Estados Unidos. Quando o Hugo Chávez ascende ao poder, ele vai ser contra tudo isso, tá? Um exemplo de coisa que ele fez, ele vai nacionaliza o petróleo. Isso aqui que é nacionalizar alguma coisa. É o contrário de privatizar. Estatizar e nacionalizar são sinônimos. Então, tem um recurso que é privado, você vai lá e estatiza esse recurso. O Estado vai lá e compra ou rouba mesmo, tá? Senhor, como assim? Pode fazer isso? Então, poder não é muito legal, né? Mas você pode fazer. Por exemplo, vou imaginar que, sei lá, tem aqui no Brasil, tem a fábrica da GM, da Ford, da Chrysler, enfim e tal. O governo brasileiro, ele pode ir lá e tomar aquelas fábricas para ele. Ou seja, investidores norte-americanos saem daqui, isso aqui é brasileiro agora. O senhor pode fazer isso? Pode. Por que a gente não faz? Simples. Se a gente fizer isso, a gente não recebe mais um centavo de investimento estrangeiro. Imagina, galera, que país teria confiança, ou que investidor teria confiança de investir no mercado brasileiro se o Brasil tem uma insegurança jurídica tão grande. Se o governo brasileiro, por exemplo, interfere na propriedade privada e tomando ela da mão das pessoas. Então, isso afugentaria investimentos estrangeiros com toda certeza. É o mesmo papo. A gente tem hoje, mais ou menos, 45% das nossas riquezas por ano, elas são destinadas a pagamento da amortização e dos juros da dívida. Nossa, professor, 50% não... Exatamente. Por que a gente só não paga a dívida? Vamos dar calote. Por que a gente não dá calote? Poderia fazer isso? Pode, vai fazer o quê, galera? Vai fechar o Brasil? Vai prender o Brasil? Não tem como prender o Brasil, percebe? Vai fechar, tipo uma redoma assim, não tem como fazer isso, tá? Mas por que a gente não faz, então? Se compromete tanto dos nossos recursos? Porque se a gente fizer uma política de não pagamento da dívida, o Brasil se torna muito ruim para destino de investimentos estrangeiros. É a mesma coisa dessas nacionalizações. Só que, convenhamos, cara, a Venezuela é um país infinitamente menor do que o Brasil, que gera muito menos atração de investimentos estrangeiros, mesmo quando está aberto politicamente. Então, nacionalizar o petróleo foi uma política até que boa para a Venezuela. Até porque a gente não pode esquecer que, galera, os anos 2000 foram anos de explosão do preço das chamadas commodities. Isso aqui que são commodities mesmo? Commodities são produtos primários, tais como ferro, soja, petróleo, trigo. Os anos 2000 foram anos que as commodities, elas dispararam de preço no mercado internacional. Dispararam de preço. Eu vou dar o exemplo da soja, porque é o exemplo do Brasil, tá? O Brasil, por exemplo, ele vendia soja a um preço na década de 90 e vendia essa mesma soja 5 vezes mais caro nos anos 2000. Tanto que, por exemplo, o Brasil, ele se beneficiou muito também nesse período. Os anos 2000 foram anos dourados para a economia brasileira. Um dos motivos, além da redução da desigualdade e da inclusão de uma nova classe de consumo no Brasil, foi justamente a questão das commodities. Tudo que o Brasil vendia ficou 5, 6 vezes mais caro, é óbvio que a economia vai se beneficiar em cima disso. A Venezuela nacionaliza o petróleo, torna o petróleo do Estado novamente, e o petróleo dispara de preço no mercado internacional, é óbvio que isso vai trazer vantagens econômicas para a Venezuela. Tudo bem? Então, galera, isso que aconteceu nos anos 2000. Essa foi a carinha da Venezuela nos anos 2000. Só que, claro, tinha gente que não estava gostando muito disso. Tanto que nos anos 2000 também, a gente vai ter, galera, uma outra coisa acontecendo. Uma tentativa
de golpe contra o Hugo Chávez. Ô Chávez, não foi você que tentou dar o golpe na década de 90 e tal? Pois é. Agora nós tentamos usar o golpe em você. Você está adotando políticas muito ruins para a Venezuela. Políticas muito intervencionistas, um Estado muito grande, um Estado muito forte. Sai daí antes que isso dê problema. Hugo Chávez, galera, que veio da ala militar, que tinha apoio de grande parte dos militares, conseguiu resistir a esse golpe. E, claro, isso serviu de uma narrativa perfeita para ele conseguir aumentar os seus poderes. Gente, me protejam, pelo amor de Deus. Tem imperialistas norte-americanos, neoliberaizinhos aí, que estão tentando voltar ao poder. É isso que vocês querem? Corte de gastos públicos? Aumento dos impostos? Abertura quer que privatiza nosso petróleo de novo? Jamais. Então me apoiem. Eu vou fazer uma escalada autoritária de poder aqui, mas não porque eu quero, e sim porque existe um risco ali dos neoliberais voltarem ao poder. Olha que desculpa perfeita, né? Tá bom? E isso é o que vai acontecer nos anos 2000. Já vou colocar para vocês na lousa, mas antes, ó, tira um print aqui. Alguém tem dúvida até esse momento? Professor, Pode falar, o que fez os preços o que fez o preço das commodities subirem assim, tipo, 5 vezes praticamente? Ótima pergunta, David. Uhum. Basicamente, a gente pode colocar a culpa nos países emergentes. Quando eu falo países emergentes, Brasil, Índia, China, Rússia, foram países que cresceram muito na década de 90. Principalmente a China. E a China, como que ela cresce? Ela cresce baseado em produção industrial, que consome muitas matérias-primas. Então, a gente está tendo uma China consumindo cada vez mais, aumentando uma escalada de consumo significativa. Isso quer dizer, toda commodity é baseada na lei da oferta e da procura. Como a China está consumindo demais, naturalmente, as matérias-primas aumentam demais o seu preço também. Isso que gerou essa escalada. Então, a gente pode falar que o aumento do preço das commodities foi responsabilidade dos países emergentes, de maneira geral, mas principalmente da China. Quando a gente falar sobre China, a gente já vê que a década de 90 foi uma década que estava bem no finalzinho do governo Deng Xiaoping, que foi um cara super importante para a história chinesa. E esse cara, na década de 90, uma das últimas coisas que ele fez antes de morrer foi abrir ainda mais a economia chinesa para consumir produtos estrangeiros. Então, imagina que a gente teve na década de 90 mais ou menos 1 bilhão de pessoas entrando no mercado de consumo, consumindo produtos estrangeiros. Aumenta a demanda, consequentemente aumenta o preço. Beleza, David? Justo. Então, Valeu, professor. imagina. Só uma coisa a mais, desculpe. Pode falar. Como que era, tipo, a Venezuela no que se refere à parte social quando não tentaram derrubar o Hugo Chávez? Tipo, no início, assim, quando ele nacionalizou, como que era? Tipo, já havia essas restrições sociais ou não? David, ótima pergunta também, vou falar na próxima lousa, mas eu diria assim, que não. O Hugo Chávez, inicialmente, ele era um cara muito querido pela sua população. Sabia, o professor é comunista. Calma, tá? No início do seu governo, ele foi um cara muito bem-quisto pela população. A aprovação do Hugo Chávez, ela chegou a 80%. Aliás, esses governos, em geral, da América Latina, esses governos de esquerda, porque são governos de esquerda, né, mais intervencionista e tal, como no primeiro momento eles reduziram a desigualdade social, criaram um programa de distribuição de renda e, claro, contaram com o aumento do preço das commodities, imagina, a aprovação popular, principalmente dos mais pobres, aumentou demais, tá? É só pegar o caso do governo Lula. O Lula chegou no momento... O Lula, ele foi o presidente com a maior aprovação da história do Brasil. Em determinado momento, ele chegou a ter 87% de aprovação, antes do finalzinho do segundo mandato, antes de estourar a crise de 2008. Cara, vocês imaginam, a cada 9 pessoas no Brasil, 10 pessoas no Brasil, 9 consideravam um cara bom ou ótimo. Percebe isso? É muito significativa essa aprovação. E foi o que o Hugo Chávez teve também, pelo menos no início dos anos 2000. E o Hugo Chávez, ele é da mesma escola, né, do mesmo pensamento aí que o Nicolás Maduro, mas ele era um cara, assim, infinitamente muito mais carismático. Ele era muito mais uma liderança do que o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro tinha, mais ou menos, tá? A gente vai discutir já. Mas inicialmente muito bom. A população gostava bastante dele. O Hugo Chávez, por exemplo, ele foi um cara que fez um programa de renda mínima, que não é uma bolsa, é mais que o Bolsa Família, tá? Se ele tinha salário ou não, ele recebia um valor do Estado. Isso, claro, ajudou a reduzir bastante a desigualdade social naquele momento, tudo sustentado pelo preço do petróleo. A gente pode ser inocente, tudo sustentado pelo preço do petróleo.
Mas se a população mais pobre consome, naturalmente as empresas têm mais lucro. Se as empresas têm mais lucro, elas contratam mais funcionário, contratando mais funcionário tem mais consumo, mais lucro. Então a economia da Venezuela, ela começa a entrar num ciclo virtuoso. A Venezuela cresceu muito nos anos 2000. E olha como geopolítica e esporte têm total relação. A Venezuela, ela sempre foi conhecida como o saco de pancada da América Latina, na questão do futebol. Mesmo na questão das Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. Nos anos 2000, a seleção de futebol venezuelana ficou em 6º lugar nas eliminatórias. De 10 times, ficou em 6º. Nossa, professor, que lixo. Não, para a Venezuela é uma coisa assim, muito importante. Ele sempre ficava em último. Tá? Por quê? Investimento também em esporte. Esporte também é geopolítica. Nos Jogos Pan-Americanos, eles começaram a se destacar também. Hugo Chávez, ele investia pesado na questão dos esportes para conseguir colocar a Venezuela num outro patamar. Tá bom? Galera, já tirou o print aqui, né? Beleza. E aí, o que vai acontecer? Aí começa o problema, né? Ah, professor, entendi. Os neoliberalzinhos estão querendo voltar ao poder. Hugo Chávez vai lá e propaga uma nova Constituição. Olha o problema vindo aqui, ó. Uma nova Constituição. Isso aqui que dizia nessa nova Constituição? Nós precisamos aumentar o poder do Executivo, aumento do poder Executivo. Aumento em que sentido, professor? Aumento, por exemplo, nos casos de censura ou regulamentação. Professor, como assim? Existiam mídias que serviam só para falar mal do governo, mídias neoliberais. Eles estão indo contra os ideais da Revolução Bolivariana, contra o ideal da União das Américas, contra o imperialismo norte-americano. A gente precisa regulamentar isso aqui, ó. Regulamentar ou, se você tem uma visão mais contra o governo, censurar. A gente pode falar, galera, de uso da força na contenção, por exemplo, de manifestações. O exército, ele começou a ser utilizado como se fosse uma espécie de PM da Venezuela. Por quê? Porque se não tiver uso da força, esses neoliberais malvadões, eles vão querer voltar ao poder na Venezuela. A gente não pode fazer isso. Outra coisa que a Constituição fez: aumento do número de juízes no Judiciário Federal. Como se fosse, galera, a espécie de Supremo Tribunal Federal deles. Tá? Lembra que eu fui discutir com vocês que nós temos 3 instâncias, né? O governo tem 3 instâncias. O Poder Executivo, que executa as leis. O Legislativo, que é responsável por criar e votar essas leis. E o Poder Judiciário, que é o responsável por julgar o cumprimento dessas leis. Na Venezuela, para decidir, galera, essas questões de ordem, nós tínhamos 5 juízes. Aqui no Brasil são 11, tá? São 11 ministros da STF, 11 juízes da STF. Na Venezuela, nós tínhamos 5 juízes. Hugo Chávez achou que era muito pouco. E aí, ele reformou a Constituição, com apoio, claro, da Assembleia Geral, tá, da Venezuela, e aumentou para 11 juízes. Nossa, professor, que legal. Então, agora, em vez de 5, são 11. É, igual ao do Brasil, beleza. Vocês lembram quem que indica os representantes do Judiciário? Coincidentemente, é o Executivo. Ah, não, olha que coincidência. Né? O Executivo foi lá e vai indicar o juiz do Judiciário. O que eu estou falando para vocês agora? Que nós temos, galera, 5 membros, nós temos aqui, né? Não vou nem desenhar aqui, eu não preciso. Mas nós temos 11 juízes na Venezuela. Desses 11 juízes, 6 são indicados pelo Hugo Chávez. É óbvio que o Hugo Chávez, ele colocou juízes que eram favoráveis à sua política econômica, à sua doutrina, e que o STF agora estava concomunado com o Poder Executivo. Olha, a gente está percebendo a democracia ruindo aí, tá? As atitudes democráticas ruindo. O que é uma democracia? Pelo menos o termo mais claro aí da palavra. É quando nós temos os 3 poderes independentes, sem que um se sobreponha ao outro. Na Venezuela, isso começou a não existir nesse momento. Por quê? Porque o Poder Executivo começou a tomar conta do Judiciário. Ou seja, o único poder de oposição que ainda existia na Venezuela era o Poder Legislativo. Tá bom? Então, o Judiciário passa para a mão
do Poder Executivo. Professor, mas ninguém fez nada contra isso? Poxa, é nítido que ia se tornar uma ditadura. Cara, sabe qual que é a questão? O problema é que a economia, ela sempre fala mais alto do que outras questões. Então, se a economia está indo bem, a população em geral não reclama. Vou dar um exemplo para vocês. Brasil nos anos 2000. Nós tínhamos lá o governo Lula, desemprego chegando a 4%, tipo, mínimo histórico, crescimento econômico de 6%, 7% ao ano, crescimento gigantesco. Estourou o escândalo do mensalão. Isso abalou a imagem do Lula? Cara, um pouquinho, mas não tanto como poderia ter sido. Por quê? Porque a gente tinha um crescimento econômico muito significativo. Aí fala assim, roubou, né? Mas todo mundo rouba também, né? Roubou, mas pelo menos o Brasil está crescendo. É o que a Venezuela tinha no momento. Um viés aqui um pouco complicado, dominando o judiciário. Mas a Venezuela está crescendo. A gente nunca antes teve tanto poder de voz para discutir em reuniões internacionais, a Venezuela exportando petróleo a um preço muito caro. Então, como a economia é muito bem, a população, de maneira geral, não reclamou sobre isso. Tá bom? Outra coisa, galera, que essa Constituição fez foi aumentar o salário dos militares. Hugo Chávez era um cara extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ele veio da ala militar, já tinha apoio dos militares. Aumentando o salário, aumentando a importância desses caras no cenário venezuelano, olha as consequências até hoje. Vou até dar um spoilerzinho da aula. Por que o Maduro não saiu do poder ainda? Uma crise venezuelana muito grande. Principalmente porque o Maduro ele tem total apoio do exército venezuelano. Total apoio. Percebe, galera, como é significativo? Quem fez o exército, pelo menos a alta patente, apoiar esse bolivarianismo, esse governo de esquerda na Venezuela, foi o Hugo Chávez. Aumento dos salários, valorização. Então ele sabia que o apoio militar era super importante para ele conseguir se manter no poder. Tudo bem? Até aqui, galera, alguma dúvida? Professor, então esse número 11 de juízes não é por acaso. Tem uma explicação, né? Na Venezuela, você está falando? Aqui é quanto no STF? São 11 também, são 11. Mas por que 11? Tipo... É que assim, tem que ser um número significativo para que a gente tenha opiniões diferentes sobre a interpretação da Constituição, e tem que ser um número ímpar também. Porque se for um número par, pode ser que dê empate. Aí se tem empate, ferrou o negócio. Tá? Uhum. Então, 11, sei lá, por que 513 deputados? Porque é um número significativo, tipo, um número grande de representantes. Tem propostas, por exemplo, que querem cortar em 1/3 o número de senadores e o número de deputados federais. Você acha que isso vai passar? Acho que não, né? Porque quem vota isso é justamente o Congresso Nacional, que é o mais interessado e que tem mais deputados federais e mais senadores, tá? Uhum. Mas, teoricamente, você ter um número tão grande, assim, quanto mais... O ideal seria que a gente tivesse todos os juízes, porque aí todo mundo vai dar o seu parecer sobre a Constituição, né? Todos os juízes mais capacitados aí. Só que, imagina a burocracia que seria isso. Seria muito grande. Então, eles colocam 11, que é um número grande, mas não tão grande para ficar tão burocrático. Eu não sei se vocês já tiveram, galera, a experiência de assistir algum julgamento do STF. Já tiveram a paciência para fazer isso? Fácil, Não, tá? prof, demanda muito tempo. É verdade. Dá muito sono. É verdade. Cada voto depende. Muita Tá? Mas... paciência. Você fazia isso? E muita paciência com esse judiciário. É verdade. Cada voto demora mais ou menos umas 2h30 para justificar um voto, tá? Eu lembro quando teve aquela votação da prisão em segunda instância do Lula. Lembra que não era do Lula exatamente, mas claro que indiretamente, né, ou diretamente era do Lula. Todo mundo sabia que tinha alguma relação ali. Cada juiz para dar o voto demorou, galera, 3 horas para fazer o seu pronunciamento. Olha, segundo a Constituição, imagina você ter assunto para falar 3 horas. Imagina assistir 3 horas de cada um dos juízes falando. É complicado, tá? Complicado. Tem os caras que eu gosto de ouvir falar até, que são os caras que eu acho mais... O Marco Aurélio, por exemplo, eu acho ele bem inteligente. O Fux também, eu acho ele bem inteligente. Tem alguns que não dá, galera. O Gilmar Mendes, o Lewandowski também, enfim. Eu já tive a experiência já de ficar vendo. Então você não entende nada do que o cara tá falando, tá? O Dias Toffoli, ele gosta de falar complicado, assim. Você vai ver o pronunciamento do cara, o cara fala várias coisas em latim, essas coisas, não sei exatamente o que quer dizer, e tá meio chato, fica meio. Mas, enfim, vejam, é legal, tá?
Nessa nova Constituição, o que vai acontecer então, galera? A gente vai ter uma série de políticas sociais de aumento dos gastos públicos. E esse aumento dos gastos públicos vai provocar uma redução da desigualdade na Venezuela. Nossa, que bom! Isso que acontece na Venezuela. Percebam que o governo Chávez ele tinha um apelo social muito grande. Nesse momento, Hugo Chávez era um país, a Venezuela era um país que recebia muitos investimentos estrangeiros? Não, né? Medidas muito autoritárias, muito intervencionistas, geram redução dos investimentos. Mas, galera, sem problemas. A Venezuela exportava tanto petróleo a um preço tão alto que isso não comprometia as contas públicas venezuelanas. Tudo bem? Pode dar um print aqui. Professor, Alguém? Pode falar. a Venezuela fazia parte da OPEP, Jair, ou não? Já fazia. Já Até hoje fazia? faz parte da OPEP. Ah, sério? Mesmo com essas divergências políticas? Sim, mesmo. Porque a Venezuela sabe, o Maduro sabe, né, que mesmo com as divergências políticas, precisa fazer parte de uma organização que te exponha no mercado mundial de petróleo, que é o caso da OPEP, tá? Tanto que, por exemplo, agora provavelmente vai mudar, porque o Trump, ele colocou o Maduro como líder de um cartel internacional de drogas, tal. Acho que eu até comentei isso com vocês há 2 semanas atrás. Isso vai fazer os Estados Unidos aumentarem as sanções contra a Venezuela. Mas até então, o maior parceiro comercial da Venezuela, sabe quem é? Os Estados Unidos. O senhor jura? Juro. Ou seja, negócios, política à parte. A política, Estados Unidos e Venezuela são totalmente opostos. Mas os Estados Unidos precisa do petróleo venezuelano e a Venezuela precisa exportar petróleo para os Estados Unidos. Então, o maior parceiro comercial, até hoje, isso pode mudar, claro, até hoje é os Estados Unidos com seu petróleo. Tá bom? Nossa, eu pensei que era a Rússia. Não. A Rússia também tem bastante petróleo, né? A Rússia não precisa tanto importar petróleo assim da Venezuela. A China, sim. A China é um grande parceiro econômico da Venezuela. Aí sim. Tá bom? O que vai acontecer? Por Oi? falar no Pode. Trump, você viu que ele fez um pronunciamento falando que a Arábia Saudita é responsável pelo aumento de preço do petróleo americano? Acusando ela? Cara, sério mesmo? Eu não vi. Foi. Eu li essa notícia lá no Sputnik. Caramba, Eu que fiquei legal. tipo assim, nossa, mas eles não são parceiros? Não tô Então, entendendo nada. provavelmente foi alguma cutucadinha que o governo, porque os dois são grandes parceiros mesmo, tá? Provavelmente foi alguma cutucadinha que o Trump deve ter dado na Arábia Saudita para evitar que essa disputa entre a Arábia Saudita e Rússia comece a interferir na economia norte-americana. Porque, obviamente, nessa Arábia Saudita aumenta muito a produção de petróleo, isso rebaixa o preço, prejudica as empresas petrolíferas americanas. Da mesma maneira, se a Arábia Saudita reduz muito a produção, isso aumenta o preço e contribui para a inflação, redução do poder de consumo da população norte-americana. Então, deve ter sido uma cutucadinha que o Trump deu. Tá? Galera, vamos lá. Ó. O que vai acontecer? Acontece que no final dos anos 2010, causado, galera, principalmente pela crise de 2008, a causa aqui, a gente vai ter, de maneira geral, uma queda do preço das commodities. O próximo tema que a gente vai tratar em geografia vai ser Estados Unidos. E aí eu vou fazer uma relação com vocês entre a crise de 29, a crise de 2008, colocar os motivos aí. Mas o principal que vocês têm que saber é que a crise de 2008 foi uma crise gigantesca. Foi uma crise que abalou os mercados mundiais de maneira geral, os países desenvolvidos e os países emergentes. Tá? O que vai acontecer? Com a crise de 2008, você reduz o consumo mundial e reduzindo o consumo mundial, naturalmente, as commodities, elas sofrem bastante com isso. A soja cai de preço, o petróleo cai de preço, o ferro cai de preço. E, claro, a gente pode falar, galera, que isso, inclusive, foi um dos motivadores para a crise econômica brasileira. Só que imagina o Brasil, que ainda é um país, assim, que é até um pouco mais atrativo para investimentos estrangeiros. E a Venezuela? A Venezuela baseava a sua economia na exportação de petróleo. Quando cai o preço das commodities, causado pela crise de 2008,
a Venezuela começa a entrar num período bastante complicado. A Venezuela começa a ter alguns períodos ali de crise econômica e crise política. Para piorar, a gente vai ter, em 2013, morte de Hugo Chávez. Por que Morreu. pra piorar? Para piorar, entendi, professor, você é comunista? Não, calma. Porque o Hugo Chávez, ele tinha um grande apoio popular, tá? Ele tinha um grande apelo da população. Ele é um cara bastante carismático, ele é um grande líder para a população. Para piorar, porque o seu sucessor vai ser um cara com carisma zero, que é o Nicolás Maduro, tá? Para piorar nesse sentido. Juro que eu não estou defendendo o Hugo Chávez nem nada, juro, tá bom? Essa morte do Hugo Chávez vai vir. Com a morte do Hugo Chávez, são antecipadas as eleições. Nessa antecipação das eleições, a gente vai ter, de um lado, Nicolás Maduro, considerado o sucessor natural do Hugo Chávez, e do outro lado, um cara chamado de Henrique Capriles, o grande líder da oposição venezuelana, tá? Eleições sendo disputadas. Olha como a situação já não estava boa para o Hugo Chávez. O Hugo Chávez morreu, e lembra do grande apoio popular que ele tinha, né? Lá nos anos 2000 e tal. Com a queda do preço das commodities, a Venezuela sem atrair investimentos estrangeiros, a inflação tinha aumentado, os programas sociais tinham reduzido, a coisa já não estava ficando muito bem para a Venezuela. Nas eleições que nós tivemos, o Nicolás Maduro recebeu 52% dos votos, o Henrique Capriles, 48% dos votos. Percebam que a vitória não foi tão folgada assim. Para um governo com tanto apoio popular nos anos 2000, ter o seu sucessor só com 52% representa que a população não está tendo tanto apoio assim que nem eles achavam. A oposição, o Henrique Capriles, que pregava um governo mais neoliberal, um governo mais aberto, já estava ganhando popularidade. Se for pensar, de novo, né, a gente pode fazer a mesma associação para a América Latina de maneira geral. Em 2014, um ano depois, tivemos eleições aqui no Brasil. A Dilma venceu com 51, tantantã, o Aécio Neves com 48, tananã. A Dilma representava a sucessão do Lula, né? Se bem que ela já tinha sido eleita em 2010 e tal, mas representava a sucessão do Lula, e o Aécio Neves era um grande líder contra o intervencionismo do Estado, contra essas políticas de intervenção. Na Argentina, por exemplo, vai se eleger um carinha chamado de Maurício Macri. O Maurício Macri, que era o cara contra o Néstor Kirchner, contra a Cristina Kirchner, percebe? Então, uma série de governos mais de direita, eles começam já a ganhar popularidade nesse momento. No Uruguai, por exemplo, recentemente, o Lacalle-Pou, que é um governo também mais de direita, tirou a esquerda uruguaia. Se bem que o Uruguai é um país um pouco mais equilibrado, tá? Ele não coloca umas direitas um pouco mais radicais aí no poder. Mas o que acontece? Então, o Nicolás Maduro já estava perdendo popularidade. Ele já é eleito com uma pressão muito grande em cima dele. Maduro, você vai ser responsável por tirar essa crise econômica da Venezuela. E aí, você vai conseguir? A gente percebeu que não, tá bom? Pode tirar um print. Até agora, galera, alguma dúvida? Professor, do mesmo modo que teve o aumento do preço das commodities, que agora resultou na queda? Aqui, Isso. a crise de 2008. Tá? A crise de 2008 foi a causa dessa queda do preço das commodities. A crise de 2008 foi uma crise que abalou os mercados mundiais do mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, o Brasil sentiu isso também. Os países, de maneira geral, sentiram bastante. E aí, se os países eles estão mais pobres, eles consomem menos. Se eles consomem menos, naturalmente o preço das coisas que as pessoas vendem cai também. Isso vai causar uma queda do preço das commodities. Então, o que foi a crise de 2008? Então, David, eu vou falar sobre isso quando eu comentar sobre os Estados Unidos. Porque se eu explicar a crise de 2008 aqui agora, ela é um pouco longuinha. Mas, basicamente, o governo forneceu muito crédito para quem não deveria, aí teve o estouro da bolha imobiliária, a crise dos subprimes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou não, mas eu vou falar mais, tá? Tudo bem. Tem um filme do Netflix, que agora que vocês estão
Eu falo assim, agora vocês estão em casa, mas vocês estão estudando um monte também, né? Nem sei porque eu falo isso. Tem um filme que é bem legal na Netflix que fala sobre a crise de 2008, chamado de A Grande Aposta. Se você quiser, David, entender um pouco sobre a crise de 2008, veja esse filme, ele é bem legal. Ele é um pouco difícil, tá? É um filme com Christian Bale, o mesmo cara que fez Batman e tal. Ele fala sobre um investidor que ele consegue antecipar... É um filme real, tá? Aconteceu de verdade. Ele consegue antecipar a crise de 2008. A primeira metade do filme, ela é um pouco pesadinha, porque basicamente é explicando conceitos de economia. Então ele fala o que é uma ação, qual que é o peso da ação, o que é um fundo imobiliário, um monte de coisa, tá? E aí ele explica como que aconteceu a crise de 2008. Caso você goste de economia, caso você tenha paciência, assista esse filme que ele é bem legal. Tá bom, David? Bom, melhor que assistir o negócio da STF né? Convenhamos. Faz sentido, tá? Então, galera, isso aqui vai acontecer. Já tirou o print, né? Beleza? Nicolás Maduro está no poder. Com o Nicolás Maduro no poder, o que vai acontecer? Uma pressão muito grande em cima dele. A Venezuela não consegue se recuperar da crise econômica. A Venezuela vem passando, galera, por sucessivas tentativas ali de golpe. O Nicolás Maduro, deixa eu saber aqui. Galera, vocês podem me ajudar? Me fala só que oração para eu não ficar perdido. Faltam 10 minutos. Ah, tá, obrigado. O Nicolás Maduro, galera, ele começa, então, a adotar Falta medidas... meia hora, não falta? Eu Não sei, eu tô acaba esperando. 9h40? Porque Não, é 10 horas. É 10? É, 10 horas, 10 horas. Falta meia hora, praticamente. Ah, que susto. Falei 10 minutos, meu Deus, tem que correr. O Nicolás Maduro, galera, ele começa a adotar medidas mais restritivas. O Nicolás Maduro aumenta a censura, aumenta a repressão. A gente achava que a grande solução que o Nicolás Maduro adotaria para a Venezuela seria uma medida de abertura econômica. Pelo contrário, Hugo Chávez, ele ainda deixava, por exemplo, algumas mídias que não eram totalmente favoráveis ao governo existirem. Com censura, com regulamentação, deixava. O Nicolás Maduro não, esses caras estão tramando contra a gente. Tira esses caras daqui, tá? Então fechou todos os meios de comunicação privados. Os meios de comunicação hoje venezuelanos, tem um que é privado, o resto é tudo estatal. Ou seja, é o Estado que está transmitindo a informação para... E galera, convenhamos. Obviamente, o Estado ele tem grande interesse em fornecer as informações com uma visão muito parcial em favor dele. A gente nunca pode esquecer, toda informação, toda comunicação é parcial. Então, para que a gente consiga ter o acesso ao mais diverso nível de informações, a gente tem que pegar todas as mídias diferentes. Porque tem muita gente perguntando, professor, qual que é a mídia mais imparcial que tem? Nenhuma, tá? Porque não existe mídia imparcial. Toda mídia é parcial. Se você quer uma visão completa, eu recomendo que você busque aí várias fontes. Por exemplo, eu fiquei feliz que você falou que você pegou uma notícia no Sputnik. Porque o Sputnik é uma visão que a gente não tem muito o costume de ver, né? É uma visão mais russa aí das notícias. Acho que é bem interessante, tá? Eu gosto bastante desse site de notícias para ver uma outra visão do negócio. O Nicolás Maduro, então... Você já pode viu falar. que no YouTube tem um canal, eu não sei se é do Sputnik, eu tava até discutindo com o D. É o Sputnik, né? Com o... que fez uma reportagem sobre o corona, fazendo uma linha do tempo, uma timeline. Tá super legal. Mas é do Sputnik? Isso, Sputnik. Entendi. Não vi também. Legal. Mas tem uns canais que são muito bons, assim, né? O Sputnik é um canal... Vocês já viram, galera? Eu recomendo também, tá? Se vocês estiverem aí sem fazer nada e tal. Bem comum, assim. O Sputnik, ele tem uns debates muito interessantes. Ele coloca assim, colocamos um judeu ortodoxo e um muçulmano radical para conversar. Colocamos um ateu e um cristão fundamentalista para conversar. Então, eles fazem tipo um debate assim, entre pensamentos bem opostos. Ou então eles colocam assim, eu defendo que o socialismo é o melhor para o Brasil. Mude minha ideia. Aí fica lá tipo, o cara sentado assim, no meio da Avenida Paulista, com um cara que defende as políticas do socialismo e tal, debatendo com quem discorda do socialismo. Né? Acho que é bem interessante, assim. Eu gosto bastante dos debates lá que eles fazem. Tá bom? Mas, enfim, voltando. Ó. O Nicolás Maduro, galera, aumenta a censura e a repressão e a gente vai ter um momento de agravamento da crise.
econômica. Com esse agravamento da crise econômica, qual que era a solução que você esperaria de um presidente pelo menos razoável? Vamos escutar a oposição. Vamos escutar o que a oposição tem para dizer, construir ali um governo de coalizão, tal, para saber o que a gente pode fazer. Não. O que ele fez? Maduro culpa a oposição. E culpando a oposição, o que ele vai fazer, galera? Convoca uma Assembleia Constituinte. Isso foi em 2017. Professor, como assim? Sabe de quem é a culpa pela crise econômica da Venezuela, né? Dos Estados Unidos, dos imperialistas, dos empresários. E, galera, só um parênteses aqui. Os Estados Unidos têm culpa da crise da Venezuela? A gente não pode ser inocente, claro que tem. Sanções econômicas, empresários praticam boicote, eles não gostam de governos nacionalistas. A gente não pode colocar somente a culpa nos Estados Unidos e somente a culpa no governo venezuelano também. É uma conjuntura de coisas, tá? Um conluio ali de coisas. O Maduro convocou essa Assembleia Constituinte para quê? Para fazer uma nova Constituição para ampliar seus poderes. Para ampliar seus poderes. Óbvio que grande parte da população não gostou disso. Óbvio, galera, que isso aconteceu. Lembra que são 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário já era controlado pelo Nicolás Maduro. O executivo é o Nicolás Maduro, então já era controlado por ele, óbvio. O único poder que ainda resistia, o único poder que era uma oposição ao governo do Maduro, é o poder legislativo. O poder legislativo, aqui no Brasil, o nosso poder legislativo, ele é bicamaral, não é? O que é um bicamaral? A gente tem os deputados federais, 513, e o nosso Senado, 81. Na Venezuela, não. Na Venezuela, é um único poder só. O poder legislativo é só um. Eles não têm o Senado deles lá. É como se fosse uma Câmara dos Deputados só. Que eles chamam de Assembleia Nacional. Tem como líder um carinha que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Um carinha chamado de Juan Guaidó. Tá? É como se fosse o Rodrigo Maia deles, vai? É o líder da Câmara, tá bom? Ele seria o líder da Assembleia Nacional. O Juan Guaidó, ele começa a se portar como grande líder de oposição, como grande cara contra o Nicolás Maduro. Não que ele tenha tomado o poder nesse momento, pelo menos se autodenominado presidente. Mas ele começa a criticar as posturas. Fala assim, ó, é perigoso o que esse cara está querendo fazer. Essa constituinte foi convocada por apoiadores do Maduro. Eles querem fazer uma constituição para aumentar ainda mais os seus poderes. Então, Juan Guaidó, nesse momento, não agora, tá? Mas nesse momento, ele começa a tentar ser um respiro de democracia aqui. Um respiro de, é perigoso fazer uma nova constituição. Eles vão querer fazer o quê? Aumentar ainda mais os poderes que eles têm, ainda mais a censura que eles têm. E aí, o Juan Guaidó, ele começa a se consolidar como um grande líder de oposição na Venezuela. Tá bom? O Juan Guaidó, ele... Não sei se vocês já viram, não, a fotinho dele, tá? Dele e tal. Acho importante ter algumas figuras que vocês têm que saber a fisionomia do Hugo Chávez, do Juan Guaidó, do Nicolás Maduro. Tem que conhecer a fisionomia desses caras. O Juan Guaidó ele é visto como um cara moderninho, digamos assim. Na época, eu lembro que chamavam ele de Kim Kataguiri da Venezuela. Para quem não sabe, galera, o Kim Kataguiri é o líder do MBL, um dos líderes, né, do MBL, do Movimento Brasil Livre. Que ele é visto, não estou criticando, nem falando bem e tal, mas ele é visto como uma cara nova na política. O Juan Guaidó ele tem essa cara, ele é um cara que tem uma rede social muito influente, ele é um cara que tem um poder de comunicação muito grande com os mais jovens, ele é um cara que se dizia a nova política, tá? Então, ele começa a ganhar uma popularidade muito grande fazendo críticas contra o Nicolás Maduro nesse momento, tá bom? Cara, pode tirar um print aqui, ó. Enquanto isso, pode falar, Letícia.
Professor, bom dia. Bom dia. No caso, o Juan Guaidó, ele era contra o Nicolás Maduro, mas ele não era a favor também dos Estados Unidos. Nesse momento, ainda não. Nesse Aham. momento. O Juan Guaidó é o que a gente chama de social-democrata. Ou, vocês podem conhecer também como centro-esquerda. Tá? Digamos assim, quando a América Latina ela entrou num vertente mais de esquerda nos anos 2000, a gente teve dois tipos de esquerda principais. Uma esquerda mais radical, que a gente vai chamar de neossocialista ou bolivariana, que representantes Rafael Correa no Equador, o Evo Morales na Bolívia e o Hugo Chávez na Venezuela, e uma social-democracia, que eram governos de esquerda, sim, com apelo popular bastante grande, mas que não defendiam um isolamento tão grande como os países bolivarianos queriam. E aí as grandes lideranças foram, no Chile, a Michelle Bachelet, que até hoje, né, ela é uma comissariada da ONU, tal, bem importante, da OEA também. O Lula, no Brasil, depois a Dilma, e o Nestor e a Cristina Kirchner. Todos são de esquerda, mas na Argentina, no Brasil e no Chile, países que são bem mais importantes economicamente, não foi uma esquerda bolivariana, foi uma esquerda mais social-democrata. Uma esquerda, uma centro-esquerda, digamos assim. Tanto que isso é bem legal que você falou, Letícia. O Juan Guaidó, em nenhum momento ele se disse como um cara de direita. Na Venezuela, o que existe hoje não é uma briga de esquerda contra a direita. É uma briga entre, hoje, duas posições diferentes. O Juan Guaidó, que é um centro-esquerda, se você procurar na internet, você vê várias fotos dele, por exemplo, com a fotinho do Simão Bolívar também. Ele é um cara que defendia as ideias do Bolívar, tá? E o Nicolás Maduro, que para mim já saiu do campo democrático há muito tempo, tá? Se bem que o Juan Guaidó também, já falou sobre isso. A Venezuela está bem mais maus lençóis. Mas, resumidamente, não é direita contra esquerda. Os dois são relativamente de esquerda. Só que essa aqui é uma esquerda um pouco mais moderada. Tá bom? Professor, Pode falar. só mais uma coisa. Na eleição que teve do Nicolás Maduro contra o Henrique Capriles, no caso, se o Capriles tivesse ganhado, teria uma maior influência dos Estados Unidos na Venezuela, ou não? Com toda certeza. O Capriles, ele era um cara, se dizia neoliberal, dizia que o Conselho de Washington foi bom para modernizar a economia venezuelana e que precisava atrair investimentos estrangeiros naquele momento. O Capriles, sim, era um cara de direita. O Juan Guaidó, não. Tá? Entendi. Obrigada. Imagina. Beleza? Prof, Ok. então, Pode no falar. caso, com o Caprilli, a gente não teria essa crise na Venezuela, né? Atual, pelo menos. Olha, difícil falar, tá? Difícil falar. É muito difícil. Talvez vocês vão escutar isso do professor de história de vocês também. Trabalhar com IC nas ciências humanas. A gente pode especular, a gente pode tentar imaginar o que ia acontecer. Penso eu que no momento de tanta carência social como a Venezuela passa hoje, você adotar um governo que remete ao Conselho de Washington, de corte total dos gastos públicos, aumento dos impostos, poderia aprofundar ainda mais a desigualdade social. Professor, eu acho que naquele momento a Venezuela ia se tornar mais atrativa para investimentos, as empresas iam voltar, iam gerar emprego, ia ser já desenvolvimento econômico e tal. É difícil saber o que ia acontecer, tá? É difícil mesmo. Penso eu que a gente não pode ter um governo tão de direita, tão liberal, nesse momento da Venezuela. Não é o que a população precisa nesse momento. Primeiro, claro, é melhor isso do que uma ditadura. A gente precisa voltar para o campo democrático, com toda certeza. Mas penso eu que um Capriles também não seria legal naquele momento. Da mesma maneira, por exemplo, acho legal essa pergunta fazer uma associação. A Argentina, em 2013, 2014, é uma baita crise econômica. E aí eles fizeram o quê? Colocaram um governo que se dizia liberal, apoiado pelos americanos, que era o governo do Macri. E aí, deu certo o governo do Macri? Só não, tá? Só muito não. Para vocês terem uma noção, depois de um mandato, voltou a Cristina Kirchner como vice, né? O Alberto Fernandes como presidente e a Cristina Kirchner como vice. Então é muito difícil esse, tá? É difícil, mas penso eu que não. Acho que o Capriles não seria a solução nesse momento. Tem gente que pode achar que sim. Aí já entra no campo da política, pensamentos ideológicos. Tá bom? Bom, já foi o print, né? Beleza? O que vai acontecer então? Vamos ter eleições. Agora é a hora da gente tirar
esse Maduro do poder. Agora a gente tira esse cara, esse Maduro só faz besteira, tudo tal. Eleições da Venezuela. Isso em 2018. A gente vai lá, votação, votação. Vitória em primeiro turno do Maduro. Ah, não, senhor. Eu posso ser idiota também, né? Pelo amor de Deus. O cara já tava traços ali de ditadura, de repressão. Os caras vão lá e votam nesse cara em primeiro turno. Por que eles fizeram isso? Vamos colocar os motivos aqui, ó. Motivos. Primeiro grande motivo. Prisão de líderes da oposição. É difícil, galera, algum opositor ganhar se ele está preso. O Capriles, por exemplo. O Capriles, ele tinha sido prefeito de Caracas, por isso que ele era tão famoso, assim, tal, de ser um cara mais liberal. E o cara, ele era bastante influente. Imagina, ele foi prefeito da capital do país, tá? Estava preso. Por quê? Por estar liderando insurreição contra o governo Maduro. Quem decidia se estava liderando ou não era o Maduro. Tinha um cara que poderia ganhar dele e prende ele, né? Aí o cara não participa da eleição. Assim fica fácil, beleza? Então, prende os líderes da oposição. Outra coisa. Descrédito com o sistema eleitoral. No caso, a urna eletrônica. Ah, professor, é que nem aqui no Brasil, né? Que a urna eletrônica... Não, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Na Venezuela, existe muito menos fiscalização, existe muito menos um sistema de segurança para as urnas eletrônicas. E mais, existem várias denúncias, várias suspeitas que o governo venezuelano sabe em quem você votou. E aí, se você tiver votado no líder de oposição, pode ser que alguns agentes do governo venham fazer uma surpresinha para você, uma surpresinha não muito agradável. E, obviamente, você não vai gostar dessa surpresinha não muito agradável. Então, mesmo quem não gostava do Maduro, não votou nesse cara, não votou no líder da oposição, com medo de uma repressão do governo venezuelano. O sistema eleitoral é muito desacreditado. Para vocês terem noção, galera, a gente teve mais ou menos 35% de pessoas votando só. 65% da população nem votou. O voto não é obrigatório na Venezuela. A população venezuelana não acredita no sistema eleitoral venezuelano. Eles deram um golpe aqui. Pode ser, pode ser. E a gente tem, claro, ainda uma base... Fiz. Só te interrompendo rapidinho. Se no caso ninguém votar, o que ocorre? No Brasil, vou colocar o caso do Brasil, tá? Na Venezuela? Então, na Venezuela, penso que deve ser o mesmo sistema brasileiro. Eu sei que na época de eleição, sempre corre umas fake news assim, né? Olha, povo brasileiro, não vamos, se 50% ou mais não votar, todos os candidatos, eles morrem, não morrem não, mas eles saem e aí vão vir novos políticos, nada a ver, tá? O que vale são os votos válidos. Então, se uma pessoa votar, sei lá, o Maduro votou nele, foi o único cara que votou, ele está eleito, com 100% dos votos válidos. A gente desconsidera tudo que é voto branco e voto nulo. Aliás, ó, você votar 00 e votar em branco é exatamente a mesma coisa desde 1994. Tem gente que fala, né? Ah, o voto branco, ele vai para o candidato que está ganhando. Nada a ver, tá? Isso mudou desde 1994. Votar em branco e votar 00 ou 99 ou qualquer número que não exista, você está saindo do escopo da eleição, você está saindo dos votos válidos. Então, na Venezuela, provavelmente deve ser igual também. Você só conta os votos válidos, você só conta as pessoas que efetivamente participaram do sistema eleitoral, das eleições. Tá bom? Fala aí, Breno. Professor, mas não tem uma organização que é tipo pessoas que trabalham para validar a eleição? Por exemplo, eu lembro que na época da Dilma, com a Aécio, o Aécio solicitou a revisão dos votos, etc. Não tem uma organização que comanda isso? Tem. Essa organização, Breno, se chama OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ela serve para vistoriar, é como se fosse uma ONU das Américas.
ela vistoria urnas eletrônicas, valida sistemas eleitorais e tal. A OEA, ela é controlada pelos americanos, ou seja, a Venezuela não deixou a OEA fazer a vistoria nas urnas eletrônicas, alegando que o imperialismo norte-americano interferiria nas eleições e tudo tal. Então, quem revisa o sistema eleitoral venezuelano é o próprio governo venezuelano. Por isso que essas eleições, elas não foram reconhecidas internacionalmente. O Nicolás Maduro, ele é reconhecido por pouquíssimos países como presidente oficial, por considerar que não teve um fiscalizador internacional e que essas eleições foram fraudadas. Tá bom? E aí, galera, ó, acho que isso aqui é bem importante também, tá? Que a gente tem que ter essa noção. O Maduro ainda tem uma base eleitoral forte. Cada vez menor, claro. Mas talvez uma memória afetiva dos anos dourados da Venezuela, dos anos 2000 na Venezuela, que teve uma redução da desigualdade, aumento dos gastos públicos. Cara, se você for pensar, todos os governos hoje que saíram o governo de esquerda que saíram do poder, ainda tem uma base eleitoral muito forte. Ainda trata o cara como se fosse... A gente vê, né, que idolatria política é uma coisa que existe em qualquer escopo, né? Vocês viram, desculpa, tá, se algum familiar foi, mas a galera que foi protestar na Paulista a favor do Bolsonaro, galera, ontem, o coronavírus não existe, o coronavírus é coisa da mídia esquerdista, o comunavírus, falam, né, que é o vírus comunista e tal. Tem uma galera que idolatra o político, independente do que o cara faça, percebe? Isso existe na esquerda, na direita, enfim, tá? E ele tem uma base eleitoral muito forte. Mais ou menos 20% da população ainda defende fortemente o governo do Nicolás Maduro, tá? O que vai acontecer, galera? A Assembleia Nacional, ou seja, o poder legislativo, não reconhece as eleições. Imagina, essa eleição aí é golpe. Essa eleição aí, a população nem foi votar, os líderes da oposição estavam presos, a eleição não pode existir. E nisso, o seu líder, Juan Guaidó, se autodeclara presidente. O Juan Guaidó, aquele cara que criticava o Nicolás Maduro, que ganhou popularidade, redes sociais, tal, essas coisas, ele começa a se declarar presidente. O senhor pode fazer isso? É um golpe? Mesma coisa, né, galera? Talvez seja um golpe dentro de outro golpe, que já foi um golpe, enfim. A democracia já foi há muito tempo, tá? Se o Congresso não reconhecer as eleições como legítimas, a gente tem o chefe da Câmara, no caso, o chefe da Assembleia Nacional, se autodeclarando como presidente. A grande questão é, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, controlados pelo Maduro, não consideraram que as eleições foram fraudadas. Então, isso foi considerado uma tentativa de golpe por parte do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O senhor chama o exército para tirar Maduro? Que exército? O exército apoia o governo bolivariano. Lembra do Hugo Chávez que financiou os caras? O exército é totalmente concomunado com o bolivarianismo venezuelano. O que o Nicolás Maduro vai fazer? A Assembleia Constituinte ainda não teve uma nova Constituição, tá? Lembra daquela Assembleia Constituinte que ele convocou para fazer a Constituição? Não foi feito. Mas a Assembleia Constituinte passa a ser o novo poder legislativo. Por quê? Porque o antigo poder legislativo, segundo o Exército, segundo o Poder Judiciário e segundo o governo Maduro, deu um golpe. Como eles deram um golpe, todos eles foram destituídos e a Assembleia Constituinte, que foi totalmente convocada pelo Maduro, agora é o poder legislativo. Vamos ver essa democracia venezuelana? Poder Executivo, Maduro. Poder Legislativo é a Assembleia Constituinte, todos eles convocados pelo Maduro. Poder Judiciário, juízes convocados ou pelo Hugo Chávez ou pelo Maduro.
não existe democracia na Venezuela. Os 3 poderes são controlados pelo poder executivo. Isso não é democracia. Tudo bem como que a Venezuela chegou nessa crise aí? Fala aí, Letícia. Professor, mas eu não entendi uma coisa. Se a Assembleia Nacional não validou a vitória do Nicolás Maduro, como ele conseguiu fazer com que a Assembleia Constituinte passasse a ser o novo poder legislativo? Então, Letícia, porque na Venezuela a gente tem 2 poderes contra 1. E desses 2 poderes... Oi? Entendi agora, faz sentido. Ah, é? Tá bom. Obrigada. Esses 2 poderes contra 1, o judiciário validou essa manobra política do Maduro. Fala aí, Felipe, pode falar. Ô, professor, se ele tinha um exército do lado dele, por que ele foi exilado um tempo no México, não foi? O Maduro? É. Não, o Maduro não. O Maduro, a única coisa que ele fez, ele viajou para fugir de prisões políticas, mas exilado em nenhum momento. Quem foi exilado foi o Juan Guaidó. O Juan Guaidó, sim. Mas o Maduro teve um momento em que ele fugiu da Venezuela justamente para fugir dessas pressões e começou a viajar por vários países do mundo para tentar divulgar, melhorar a imagem da Venezuela. O que aconteceu, Felipe, é que ele até acabou piorando. Teve uma situação em 2018 que eu acho que ela foi bastante icônica, assim, ela foi bastante significativa. Talvez vocês já tenham visto, né, na internet aquele meme do cara que faz churrasco jogando salzinho, assim, né? Já viram já que o cara joga o salzinho aqui e tal? Esse cara, efetivamente, ele existe, tá? Óbvio que ele existe. Mas ele é um cara, assim, é um churrasqueiro muito famoso da Turquia. Juro pra vocês. Em 2018, foi o ano que a população venezuelana emagreceu, em média, 13 quilos. Eles perderam 13 quilos de um ano para outro por falta de alimentos. Falta de produtos básicos e tal. E o Maduro foi visto no cenário internacional comendo nessas das churrascarias mais caras do mundo. Percebe? Lá na Turquia. Então, assim, foram viagens que ele fez para tentar melhorar a situação, o caráter venezuelano, mas que acabou só piorando a imagem dele, para falar a verdade. Eu Bom? pensei que ele não tinha saído por livre e espontânea vontade. Não, foi por vontade mesmo. Cara, alguém me fala que oração? Eu juro que eu trago um relógio da próxima vez, tá? Falta 5. 5 minutos? Beleza. Tá. Pode dar um print aqui. Ok. E aí, o que a gente vai ter, galera? Um sistema no qual, estou acabando já, peraí. Nós temos de um lado o Juan Guaidó. Quem apoia esse cara? Estados Unidos reconheceu o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. União Europeia, de maneira geral, reconheceu ele como legítimo. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, reconheceu como legítimo. Brasilzão é nós. Claro que existem outros países, né? Arábia Saudita, Israel também reconheceram, mas assim, geopoliticamente pra gente, esses aqui foram os mais importantes. O governo brasileiro considera hoje que o presidente oficial da Venezuela é o Juan Guaidó, tá? Do outro lado, a gente tem o Nicolás Maduro. Quem reconheceu Maduro como presidente efetivo da Venezuela? Cuba, Nicarágua, aqui da América do Sul, da América Latina, aliás, perdão. E, mais importante aí pra gente, China e Rússia. E olha que interessante, galera, porque a Venezuela, ela tem uma parceria interessante com 2 membros muito significativos. Com a China, que é uma importante parceira do ponto de vista econômico, e com a Rússia, que é a maior parceira que poderia ter do ponto de vista militar. O Juan Guaidó, ele não controla um só pedaço. Ele até ficou mais famosinho na época, tá? Que ele estava declarando o presidente. Assim, que legal, não sei o que e tal. Galera, de verdade, qual o território que o Juan Guaidó controla hoje na Venezuela? 0. Ou seja, o Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia fazem relações diplomáticas com quem na Venezuela? Com um presidente que não comanda nada. Qual pedaço? Não é que, tipo, a Colômbia, a Colômbia até tem um pedacinho que é dos cartéis, um pedacinho das Farc, então existem territórios para comandar. O Juan Guaidó não controla nada, ele é presidente de nada.
Tá? Essa é a grande verdade. O Brasil hoje, ele reconhece como presidente oficial da Venezuela um cara que não controla nenhum pedaço de terra. Já Maduro, ele tem apoio de China e Rússia, e tem que deixar bem claro que tem apoio também do exército. Tá? Professor, por que a ONU não interfere na Venezuela? Porque está ferindo os direitos humanos, não tá? Tá. Eu acho que tá sim, né? A gente percebe, por exemplo, que existe uma população desiludida, e com essa população desiludida, eles começam, galera, a fugir da Venezuela. Os refugiados, eles começam a ficar mais fortes após esse período, e eles começam a vir principalmente para outros países da América do Sul. Absurdo, tipo o Brasil, né? Mais ou menos. Vocês sabiam que o Brasil, ele é só o 5º destino dos venezuelanos? Para onde que os venezuelanos eles vão, principalmente? Vocês sabem? O principal país que eles vão? Colômbia? Colômbia, exatamente. A Colômbia é o maior destino aí dos venezuelanos. Por quê? Vou fazer uma mapinha esquemática aqui, tá? Meu Deus. Aqui nós temos Brasilzão, é nós. Aqui nós temos a Venezuela. E aqui nós temos a Colômbia. O venezuelano, sou igualzinho, eu sei. O venezuelano, ele poderia vir para o Brasil. Tem alguns probleminhas em vir para o Brasil. Qual? Primeiro, população violenta. A gente é visto como um país xenófobo. Aliás, só para vocês terem uma noção do que já aconteceu, em 2019, bem nessa área de fronteira aqui, a gente vai ter Pacaraima. Né? Pacaraima é um município vizinho ali da Venezuela. E Boa Vista é a capital. A gente vai ter a população brasileira expulsando os venezuelanos dali. Professor, por quê? Porque os venezuelanos, pelo menos um grupo, né, 4 venezuelanos, eles atacaram um comerciante que estava ali vendendo seus produtos, e aí a população de Roraima já estava cansada daquele monte de refugiados, do governo não dando conta deles, aumento da violência, do desemprego, etc. E a população brasileira pegou esse ódio que eles tinham contra os venezuelanos e atacaram todos os venezuelanos, não só aqueles que cometeram o crime. E aí começaram a tirar fogo, queimar as coisas e tal. E os venezuelanos, eles saíram do Brasil com os brasileiros cantando o hino brasileiro. Cara, de verdade, eu me senti até meio envergonhado de ser brasileiro naquele momento. Uma atitude, assim, altamente xenófoba contra os venezuelanos. Mas os venezuelanos, eles queimaram, eles assaltaram o comerciante. Cara, concordo, os caras têm que ser punidos. Eles, não os venezuelanos, todos, né? É a mesma coisa, eu sou assaltado por um japonês, eu vou bater em todos os japoneses? A culpa não é de todos os japoneses, a culpa é daqueles venezuelanos que fizeram o probleminha ali. Tem a questão, galera, que o Brasil não fala espanhol, igual os outros países da América Latina, e também tem um ponto bem importante. Essa área entre Brasil e Venezuela é uma área que a gente considera a gente chama de uma fronteira morta. Só porque é uma fronteira morta. O que tem entre Brasil e Venezuela? Floresta amazônica. Pouca coisa. Entre Venezuela e Colômbia é a mesma língua, tá? E a Colômbia é um país que tem uma ligação muito forte, é praticamente conurbado, é praticamente a mesma mancha urbana que existe entre Venezuela e Colômbia. Então existe muito mais oportunidade de emprego. Nessa região a Colômbia é muito mais desenvolvida que a região de Roraima, do norte do país, percebe? Então aqui, enquanto Colômbia e Venezuela é uma fronteira viva, Venezuela e Brasil é considerada uma fronteira morta. Geralmente os venezuelanos que vêm para o Brasil, eles usam o Brasil como área de passagem. Então, por exemplo, Brasil para ir para Bolívia, para ir para outros países. Tamanho a má fama que o Brasil tem no mercado da população, né, sul-americana. Fala aí, Breno, pode falar. Ô, professor, se o Brasil apoiasse, quer dizer, o Brasil apoiando o Juan Guaidó, ele não cria um certo conflito com a China, sendo um dos maiores parceiros do Brasil? A China, no caso. Assim, que eu defendo, eu sou bastante contra algumas posições do governo brasileiro geopoliticamente. Mas acho que é uma questão muito pequena para a China pensar em abrir mão do mercado consumidor brasileiro, porque da mesma maneira que o Brasil é importante para a China, aliás, que a China é importante para o Brasil também é importante para a China. A China sabe que o Nicolás Maduro é um ditador, etc. Eles fazem isso para
por conta dos seus interesses na América Latina. Então, essa falta de apoio que o Brasil dá para o Nicolás Maduro, não que a China goste, mas acho que não seria um ponto assim tão relevante para fazer a China deixar de apoiar o Brasil, pelo menos nesse momento. Existem outras coisas, tipo xingar o embaixador, falar filho chinês, acho que são coisas bem piores do que apoiar o Nicolás Maduro. Apoiar o Guaidó, aliás. Então, Obrigado. imagina. Beleza? Só para a gente fechar, eu quero que alguém, galera, me proponha uma solução. O que a gente deve fazer na Venezuela, então? Acho que é muito A gente nada, né? Não, tá bom, vai, calma aí. Oi. Depois deixa eu falar, Felipe. Isa, finge que você agora é embaixadora da ONU, é presidente da ONU, e você tem que definir agora qual que é a solução para a crise da Venezuela. Eu não posso definir do Brasil, acho que é mais fácil. Tá bom, pode ser, Isa. Eu acho que para nós brasileiros, especialmente, é muito difícil a gente compreender como é essa relação do bolivarianismo. Isso é muito forte nos países de língua hispânica. Então, ao mesmo tempo que grande parte da população rechaça o Nicolás Maduro, você tem um grupo que assim, no sentido, talvez, dos bolsonaristas, eles são extremamente bolivarianos. E grande parte da equipe do Hugo Chávez já saiu do governo. Eles também não apoiam atualmente Nicolás Maduro. Mas a gente tem, estrategicamente, pessoas que estão imbuídas desse bolivarianismo. Tirar o Maduro vai resolver o problema? Não vai. Não vai, porque na Venezuela não tem indústria. Eles vivem do que o petróleo dá. Mas não tem indústria de papel higiênico. Então, por isso que essa questão humanitária fica tão decadente rapidamente diante de uma crise. E pensando na Venezuela como ela está hoje, nenhuma indústria vai querer ir para lá. E também não sei se o Guaidó teria essa visão, porque ele é um pouco mais neoliberal. E ali precisa ter intervenção estatal inicialmente, para você equilibrar até você começar a atrair indústrias, investimento, etc, etc. Concordo, Isa. Fala aí, Felipe. Tem alguma coisa para acrescentar? Não, só ia falar que não cabe a gente, tipo, decidir essas coisas, tipo, do mesmo jeito que a gente não gosta que os outros países interfiram na nossa política, a gente também não pode ficar decidindo o que eles têm que fazer, sabe? Felipe, acho que é uma coisa bem interessante, tá? Fala aí, David, pode falar. Bom, evidentemente você invadir a Venezuela, que nem os Estados Unidos está planejando, não é a melhor solução. Eu acho que o que pode ser feito seria, tipo, o Brasil, pelo menos, tomar medidas para os refugiados em si. Tipo, sei lá, tentar inibir essa xenofobia, sabe? O máximo, porque, tipo, interferir diretamente na autonomia, como o Felipe disse, no outro país, já não é uma coisa viável e também causaria um grande conflito, já que tem muitos interesses envolvidos além da própria política. Então, eu acho que o melhor seria incentivar alguns direitos, sei lá, dos refugiados. É o máximo que dá para fazer, sem interferir a autonomia de outro país, claro. Sim, vocês percebem, galera, só para a gente finalizar a nossa aula aqui, como é difícil, né, essa situação. Porque, não, professor, mas olha o que o Nicolás Maduro está fazendo. Obviamente tem alguém lá e matar o Maduro. Cara, é a visão que a gente está tendo. E para a população, por exemplo, que votou nele e que gosta dele, e que, como a Isa falou, é bolivariana. E se alguém chegar lá, por exemplo, vamos dizer que você é totalmente a favor do Bolsonaro. E aí a mídia internacional, as pessoas ali, começam a falar, meu Deus, olha só, o Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Então vem os Estados Unidos, a China, a Rússia, sei lá, atira na cabeça do Bolsonaro, tira o Bolsonaro e coloca um governo de interesse deles lá. E aí, você ia concordar com isso? Não, mas galera,
são outros países interferindo na soberania nacional, percebe? É muito complicado saber o que fazer. Eu, pelo menos, ainda bem que não tenho que solucionar esse problema, não vejo solução a curto prazo. O que os norte-americanos estão tentando fazer é aplicar sanções econômicas, colocar o Maduro, né, como se fosse uma espécie de líder agora do narcotráfico, para justificar uma possível intervenção estrangeira. Se isso acontecer, de novo, galera, há um enfraquecimento muito grande, novamente, da soberania da América Latina. A América Latina, que durante praticamente todo o século XX ficou sendo influenciado pelos americanos, a doutrina americana, a gente está percebendo que isso está voltando agora. Nos anos 2000, a gente conseguiu uma independência bem mais interessante frente a eles, mesmo esses países mais pobres, né, com seu bolivarianismo, com a União dos Países da América, e isso pode voltar agora. A Colômbia tem bases militares, o Brasil também, né, cedeu a base de Alcântara agora para os americanos. Então, assim, bases militares próximas da Venezuela existem, dos norte-americanos. Se vai acontecer ou não, é uma questão para a gente ver ao longo do ano. Tudo bem, galera? Beleza? Acho que era isso. Então tá, galera. Beijos, abraço e tchau. E até sábado aí. Tchau, tchau, gente. Professor, Até mais. agora eu Oi. sei porque a Ricardo dos Globo não vira. O Brasil parece um Doritos. Eu preciso treinar um pouco mais aqui pra... Né? Por que será que a Ricardo dos Globo não vende? Acho que já tá bem evidente. Tô brincando. Falou, Falou, gente. professor. Tchau, tchau. Obrigado.